puto com os jornalistas. Ai, tem uma subida no final de 20 km. Não, e os outros 180, o que eles fizeram? Eles estavam numa descida? Volta a Catalunha 2021, terceira etapa. Eu coloquei um post no Instagram dizendo exatamente assim. Eu pensei que a volta da Catalunha, ela ia acontecer sem grandes surpresas. E geralmente quando eu faço os vídeos, não é porque eu me sinto na obrigação de fazer uma cobertura jornalística. Em geral, tem algumas competições que eu não assisto, eu falo das competições que eu assisto. E a Volta à Catalunha é uma competição que eu assisto e que geralmente não acontece nada, então não tenho que ficar enchendo linguiça, certo? Já tem encheção de linguiça o suficiente na internet, na televisão. Pra que o Samuca vai ser mais um pra encher linguiça? Só que daí os caras me apresentam uma competição que toda hora acontece alguma coisa. A gente tem que bater papo, né, meu? Porque daí não é de... ninguém merece. Por exemplo, a etapa de hoje. Eu acho que a mídia, ela fica tão acostumada em ler. Os caras recebem o roadbook, né? Eles recebem lá. Ó, essa é a etapa de hoje. Tantas montanhas, montanha categoria 1, montanha categoria 2. Eu quero ficar papagaiando aquela história. Como hoje. Tá de sacanagem? Olha essa etapa. É uma etapa de 200 quilômetros de subida. Vocês estão vendo aí a altimetria, eu não estou mentindo. Certo? Olha lá, quilômetro zero. Os caras começam a subir. E sobe, sobe, sobe. No quilômetro 125 ao 130, os caras têm uma descidinha e depois os caras voltam a subir. Para a perna dos caras, são 200 quilômetros de subida. E eu assistindo a transmissão, uma etapa dura, com uma subida no final da etapa. Como assim uma subida no final da etapa? Do quilômetro 0 o cara já tá subindo. No quilômetro 200, o cara já tá com... Ele tá encontrando o cara que tá tentando subir o Everest. Tem lá o ciclista de lycra. E do lado o cara, meu, com oxigênio. Pra conseguir respirar. Enfim. Vocês perceberam que eu fiquei empolgado com a etapa, porque são 200 km de subida. E essa era uma das minhas grandes curiosidades para a etapa de hoje. Inclusive, eu vou colocar, ou já coloquei, o vídeo no ar hoje sobre guia da subida. Que as pessoas, elas oversimplificam o que é subida, como na etapa de hoje. O medidor de potência acaba com a competitividade. Você acha, sinceramente, que é simplesmente o cara ficar acompanhando a potência e tá tudo resolvido? Não! O cara pode produzir a mesma potência pedalando a 70 a 75 RPM, a 80 a 85, com uma posição mais agressiva, uma posição menos agressiva. A potência é a mesma, o impacto fisiológico é totalmente diferente. O cara não vai pedalar 200 km, por exemplo, na mesma cadência, com a mesma estratégia. Ele pode se manter próximo da mesma potência. Mas os ajustes que ele tem que fazer, dissipação de calor, qual é a cadência ideal, começa com uma cadência mais baixa, termina com uma cadência mais alta, é gigantesco. O medidor de potência é só um elemento adicional de informação para o cara se balizar. Mas o medidor de potência não define resultado. Eu lembro que o Alberto Contador, não, tem que banir medidor de potência. Sabe o que acontece? Vocês perceberam que eu me empolguei. Espero que eu vou falar da etapa de hoje. Sabe o que acontece? O Alberto Contador, o Albertinho pegou a transição de não existir medidor de potência, ou já existia, mas poucos atletas usavam, e começaram a aparecer os atletas que usavam de forma super eficiente. E ele não foi um desses caras que descobriu no medidor de potência algo eficiente. Então, como ele não se beneficiava e não se beneficiou, tem que banir. Entendeu? Porque se ele se beneficiasse, é lógico que ele não ia falar para banir, certo? Mas, de novo, voltando, o medidor de potência, ele não é a garantia de resultado. O cara precisa conciliar aquele dado com a percepção de esforço e estratégia. Um ótimo exemplo, o Pogacar, quando ele ganhou o Tour de France no último contrarrelógio, sem informação nenhuma. Tirou tudo, nada. Pelo feeling. O Pogacar é um dos caras que fazem parte da nova geração. Então tinha o Albertinho, que era o cara que não contava com nada. O Chris Froome, que era obsessivo pelos números, ou que é ainda, talvez. E a nova geração, que é o cara que ele consegue considerar que o medidor de potência é um fator adicional e não uma informação determinante. Samuca, você pode falar da etapa? Eu posso falar da etapa. Uma fuga no começo da etapa. Essa fuga chegou a abrir um tempo bem considerável, mas a diferença da fuga
para o pelotão, ela se consolidou algo próximo de 4, 5 minutos, até faltar uns 30 quilômetros. Né? E daí aconteceu uma flutuação bem significativa na diferença entre o pelotão e fuga. Mas a partir dos 30 quilômetros, como a diferença era 6, 7 minutos, o pelotão falou, opa, calma aí. Vamos começar a organizar esse negócio aqui. As coisas começaram a acontecer de forma mais organizada, tanto na fuga quanto no pelotão, faltando 20 quilômetros, que era quando os caras estavam ali eles já tinham subido 180, não é que começou a subida. Pode ter começado a subida no roadbook, né, que tem uma plaquinha, você está subindo tal. Só que o que ficou dali para trás pode não ter um nome, mas na perna do cara o cara estava subindo. Eu puto com os jornalistas. Tem uma subida no final de 20 quilômetros. Não, e os outros 180, o que eles fizeram? Eles estavam numa descida? Não, o cara estava subindo. Então, porque não tem o nome daquela subida, não é uma subida? Para, né, meu? Aí judia os caras. Pô, vamos valorizar o que os caras fazem. Uma etapa de 200 quilômetros. Detalhe, os caras terminaram a etapa de hoje com média de 38 km por hora. Vou colocar algumas imagens para vocês. Faltando 16,6 km, a diferença da fuga era 3 minutos e 46. Faltando 12 km. Daí começaram, parecia uma coisa cronometrada. A cada quilômetro, um cara da fuga explodia. A fuga acho que tinha 8, 9 ciclistas. A partir dos 13 quilômetros, 12 quilômetros, cada quilômetro um cara explodia. Então foi a fuga, ela foi perdendo componentes. Algo importante, o Peter Sagan, faltando 12 km, ele apareceu na cabeça do pelotão, na verdade atrás de 2 ciclistas da Ineos, porque faltando 16 km, 20 km, a The Koenig Quick Step estava na cabeça do pelotão, porque era obrigação deles, porque afinal de contas o nosso amigo João, ele é o líder. Faltando 15, 16 quilômetros, a Ineos foi para frente mostrando que, né, eles iam fazer algo. Mesmo porque os caras têm Rich Porte, Carapaz, Geraint Thomas. Os caras têm muito ciclista para brincar de fazer força. Faltando 12 quilômetros, tá ali, ó, o Peter Sagan, ele foi para frente, dava para pedalar, dava para perceber que ele estava pedalando travado. O Peter Sagan estava treinando, era visível. Ele estava ali fazendo força, treinando, e depois ele abriu voluntariamente, faltando 11 quilômetros. Daí ele deu um tchauzinho, ó, a carinha do Peter Sagan, né, já tá ficando magrinho, sequinho de novo. Daqui a pouco ele aparece. Ó lá, faltando 10 quilômetros, mais um cara sobrando. Quem sobra do pelotão? Marc Soler. Eu não vou mais comentar sobre a Movistar, certo? Porque assim, quando a Movistar estava fazendo o que eles estavam fazendo na etapa número 1, eu duvido que o Marc Soler, ele estava passando pelo rádio. Equipe, eu tô bem. Continua forçando. É aquela história, né? Os caras são contratados pela mesma equipe. Né? Isso não quer dizer que os caras são amigos, que eles se dão bem, que eles estão super sincronizados, que eles estão cada um cuidando do objetivo único, exclusivo da equipe. Eu acho que estava muito forte, para esses caras é desconfortável. Se a equipe não é unida, é desconfortável você falar assim, será que pode pedir para diminuir? Sabe quando você sai com um grupo de conhecido, daí você tá lá no pelotão ou na trilha, não dá pra você levantar a mão e falar assim, galera, será que vocês podem diminuir? Porque não tem essa ligação. Agora, se você sai com um grupo de amigo, parceiro, brother, todo mundo treinando junto e começa a ficar muito forte, você fala, galera, dá uma segurada. Entendeu? Daí você acrescenta a isso a questão que eles são profissionais. Eles estão recebendo para andar forte ou andar de forma inteligente. Parece que a Movistar anda de forma forte, o inteligente talvez seja uma questão mais individual do que da equipe. Marc Soler, bum, explodiu. Daí, quilômetro 9 foram sobrando. Luiz Leão Sanches, que até então teve um bom contrarrelógio, uma boa primeira etapa, estava na fuga da primeira etapa, ficou em segundo. Hoje pagou o preço, talvez, pelo esforço. Faltando 7 quilômetros. Quem que aparece? Vovô Valverde. Respeito o Vovô Valverde. Agora, eu respeito a performance do Vovô Valverde. Quem eu acho que é o grande responsável pela Movistar não ser uma ótima equipe? O próprio Valverde. O Valverde deve ser um cara super difícil, ele deve ter influência direta na equipe, nas contratações, na não estratégia,
porque ele é um cara que ele tem uma performance individual incrível, enquanto a equipe estiver trabalhando para alguém, ele não tem liberdade para fazer o que ele quer. A etapa de hoje, a partir do momento que o Marc Solé explodiu o motor, passaram o rádio para ele e falou assim, vovô, Solé quebrou. Daí ele se sente livre e daí ele começa a mostrar o espetáculo que ele mostra. Muito mais em favor dele do que em favor da equipe, mas não deixa de ser, a equipe não deixa de se beneficiar, não sei de qual forma, e ele, com certeza, ele é o grande beneficiado. O vovô Valverde faz a aceleração. Vocês acreditam que o Nairo Quintana, na verdade teve uma resposta antes de um outro ciclista, eu não lembro se foi o Rich Porte ou se foi o Carapaz. O que acontece com a Ineos? A Ineos tem tantas cartas que eles colocaram o Geraint Thomas para ficar grudado no nosso João. Thomas, gruda no João. Carapaz, Rich Porte e Adam Yates. Pelo que parece, o Rich Porte, ele era o cara coringa, qualquer ataque que tiver vai e neutraliza. O Carapaz, não tenho certeza. E o Adam Yates, se ele não era o cara do dia, ele conseguiu se transformar no cara do dia. Nairo Quintana, meu, é bacana ver o Nairo Quintana. Lembrando que o Nairo Quintana e o Valverde, eles eram amigos, não, né? Eles vestiam o mesmo uniforme, acho que eles nem se falavam, mas eles vestiam o mesmo uniforme. Uma aceleração que parecia super consistente, não foi o suficiente para fazer a diferença no dia de hoje. Todos esses caras, todo mundo beliscou, Carapaz, Rich Porte, o Sepp Kuss, teve uma movimentação do Sepp Kuss. O Sepp Kuss, eu pensei que o Sepp Kuss ia conseguir, só que o Sepp Kuss tomou na cabeça do Adam Yates. Todo mundo lembra da Jumbo-Visma, o espetáculo que o Sepp Kuss deu no Tour de France. Desculpa, eu sei que se você torce para um cara específico que eu não tô comentando, é que todos os caras da classificação geral hoje deram uma beliscadinha. Mas aí teve um cara que fez uma aceleração que para. Daí você percebe, não, essa aceleração é definitiva. Cara, é sólido, é legal ver o Adam Yates pedalando. A forma como ele sobe, a não expressão de sofrimento, e ele pedala fácil. Talvez ele não tenha a consistência que os grandes campeões eles possuem, mas que ele tem um pedal de grande campeão, ele tem. O Adam Yates, ele foi o único cara que realmente conseguiu atropelar todo mundo, que levou a etapa de hoje. Esteban Chaves, quando Esteban Chaves saiu para fazer o que ele fez e chegar em segundo, aí eu fiquei louco. Porque o Esteban Chaves, ele é um cara que ele mudou essa relação do ciclista com o público. Ele foi o cara que quebrou essa história do ciclista profissional falar pouco, ser sério, com o público. O Peter Sagan foi responsável por essa relação com a mídia. Mas com o público, o único ônibus que tinha a galera torcendo, berrando, não sei o que, era, na época, a Orica Greened, que eram os colombianos torcendo pelo Esteban Chaves, porque o Esteban Chaves ele retribuía essa torcida. Então a galera se empolgava e as outras equipes começaram a olhar, como a Sky na época, e falaram assim, a gente precisa ir na Colômbia, porque esses colombianos eles são apaixonados. E é isso que a gente vai fazer com o Brasil. A gente vai fazer esses gringos entenderem que o Brasil é apaixonado por esse tal de ciclismo, e daí os caras vão querer começar a ir no Brasil para fazer participações, para tentar conquistar a torcida brasileira, porque tem brasileiro em tudo quanto é lugar, certo? Não tem um país no planeta que não tenha brasileiro. Tô falando hoje, hein? Esteban Chaves. Adam Yates, resultado incrível. Com certeza eu esqueci algumas coisas, mas hoje foi um dia de empolgação. Como que ficou a classificação da etapa? Adam Yates, surpreendente. Esteban Chaves, surpreendente. Valverde, surpreendente. Geraint Thomas, surpreendente. O Geraint Thomas, ele é um cara mais quietão, ele é um cara que não é muito explosivo, mas ele é um cara que para uma grande volta, ele tem um componente que é importante, que é calma, consistência, motor a diesel. E ele se garante no contrarrelógio, e isso abre a possibilidade para ele ser um ótimo favorito. E ele é um cara que dificilmente explode o motor.
Ele não é um cara que ele não faz nada espetacular, mas ele também não faz nada espetacular negativo. Está super bem e desaparece. Isso não acontece com ele. Geraint Thomas, Van Hawk, Sepp Kuss, Kart, Wood, Sport, Ciccone. Ciccone é o cara, hein? O que aconteceu na classificação geral? O Adam Yates, ele assume a classificação geral com o Rich Porte em segundo da mesma equipe, João Almeida em terceiro a 50 segundos, Geraint Thomas a 53 segundos, ou seja, das 4 primeiras colocações, 3 colocações são da Ineos. O Kelderman, Valverde, tá vendo? Valverde já fez e tá na 6ª colocação a apenas 1 minuto. Kart e Yates, o Simon Yates, irmão do Adam Yates, que continua na Bike Exchange, que era a antiga Mitchelton, que era a antiga Greenad, e o Esteban Chaves. Então tem 2 caras ali que eles podem brincar também. O Simon Yates e o Esteban Chaves podem fazer um bom trabalho juntos, e o Van Hawk. Eu acho que é isso, certo? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, literalmente um bate-papo. Por favor, coloque as informações que são relevantes, porque hoje foi um dia intenso, com várias movimentações, com vários caras que fizeram ataque. Com certeza eu devo ter esquecido de alguma movimentação importante, tenha confundido alguma colocação, então eu sempre conto com o complemento de vocês para que a gente continue conversando sobre a Volta à Catalunha, ciclismo, Peter Sagan, favoritos, Valverde e etc. Abraço, tchau!